Olá, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Juliane da Estação dos Livros e hoje eu vim aqui comentar com vocês sobre o capítulo 1034 de One Piece. Este capítulo que foi totalmente focado na luta do Sanji contra o Queen e este capítulo que foi perfeito e foi maravilhoso, trouxe algumas respostas ali relacionadas ao dilema ali do Sanji, né, ao que o Sanji vem passando nesses últimos capítulos, e foi muito bom. E também trouxe o melhor personagem desse capítulo que eu vou explicar para vocês mais tarde. Antes de mais nada, eu quero pedir para que vocês comentem aqui sobre este vídeo. Comentem aí o que vocês acharam deste capítulo de One Piece, o que vocês acharam dessa evolução do Sanji, o que vocês acharam dessa luta, né? O que vocês acharam sobre os outros fatores aí que a gente viu neste capítulo? Eu também queria pedir para que vocês se inscrevam aqui neste canal, para que vocês curtam este vídeo e para que vocês compartilhem com seus amigos, porque é uma forma de me incentivar a cada vez mais trazer conteúdos sobre One Piece, sobre esse universo que é maravilhoso, que é da melhor história que eu já conheci na face da Terra. E também sobre outros conteúdos que eu sempre trago. Eu preciso lembrar vocês também que eu não sou só um canal de One Piece, né? Eu falo também de livros, séries e animes. Esta semana mesmo eu lancei 2 vídeos, um falando sobre Duna e outro falando sobre as minhas próximas leituras de dezembro, né? Antes de 2021 acabar. Vou deixar aqui linkado nos cards para vocês irem conferir. Então vamos lá para o capítulo. Esse capítulo tem o título Sanji vs Queen, né? Ele vai tratar completamente ou quase completamente da luta do nosso querido Sanji contra o terrível Queen, contra o lixo humano que é o Queen, né? Então esse capítulo começa ali com uma explosão, possivelmente da luta do Queen contra o Sanji, né? E a gente conhece a geisha que provavelmente o Sanji tinha ali batido nela, né? A gente conhece essa geisha, o nome dela é Osome. A gente vê ali algumas outras geishas falando pra Osome que elas precisavam ficar o mais longe possível da luta, né? Só que a Osome ela está procurando um ratinho chamado Chuji, acho que é esse o nome. E aí, só que as outras estão falando pra ela sair logo dessa luta, sair de perto, né? Porque o ratinho ele vai ficar bem e que ela precisava cuidar dela mesma, né? É muito bizarro, né? Que em meio a tanta guerra, tanta batalha que tem ali em Onigashima, a gente tem ali a Osome procurando um ratinho, preocupada com o ratinho dela, né? Cada um com suas prioridades. Logo a gente tem ali uma visão panorâmica ali da ilha de Onigashima flutuando, né? E a gente viu que o Momonosuke ele está ali agarrando essas chamas, as chamas do Kaido, as chamas flamejantes do Kaido, né? Para impedir que a ilha caia em cima da Cidade das Flores. O Momonosuke ele pontua que ele, assim como o Kaido, ele também é um dragão, então se ele não consegue fazer suas próprias nuvens, ele vai então puxar as nuvens do Kaido, aproveitar o serviço dos outros, né? Fazer a gambiarrazinha dele. E é pelo menos a forma mais prática e mais rápida, né, de conseguir impedir com que a ilha, né, de Onigashima caia em cima da capital das flores. E aí a gente vê ali que os civis eles estão totalmente alegres ali com o Festival das Flores, né? E eles não estão nem cientes ali de que o Onigashima está bem pertíssimo deles, sabe? Está a um palmo, a um tirinho, assim, de causar destruição total. A gente volta ali para o palco principal, onde tem alguns figurantes ali, soldado lutando, né? A gente tem ali uns soldados que estão do lado do Kaido tentando fugir do castelo, né? Que tá todo em chamas, né? Mas alguns ali do lado da aliança, alguns dos presos que estavam ali na prisão, né? Eles estão ali impedindo que esses oponentes eles fujam, né?
E aí a gente volta então para o combate do Sanji contra o Queen. A gente vê ali que o Queen ele usa primeiro um Sparking Queen, ele está lançando então raios pelos seus olhos, né? Mas o Sanji ele consegue desviar desse ataque, só que esse ataque ele parece muito com o Sparking Valkyrie, que é um dos ataques usado por um dos irmãos dele, né? O Queen ele usa ali o Henry Queen, que também é baseado em um dos ataques de outro irmão ali do Sanji, que é o Henry Blazer. Ele consegue atingir o Sanji, é um ataque eletrizante, então ele deixa o Sanji ali todo chocado, porque ele consegue acertar o Sanji. A gente percebe então que o Queen ele está usando ataques dos irmãos do Sanji, ataques da Germa 66. Ele fala ali que queria usar esses ataques contra o Sanji depois que ele colocasse o traje de batalha, que ele, o Sanji, né, colocasse o traje de batalha, porque os filhos ali do Judge, eles são uma combinação de experimentos científicos. E aí, enquanto o Queen ele espancasse, né, o Sanji com o traje da Germa, ele estaria provando que a sua ciência, assim, ele é um cientista superior ao Judge. Então, enquanto ele tá falando, né, enquanto o Queen fala, ele ataca o Sanji mais uma vez com o Sparking Queen, né? Mas o Sanji ele consegue desviar. O Queen ele chama o Sanji de Stealth Black, né? E o Sanji ele já pontua assim que a rixa que o Queen tem contra o Judge, Judge não tem nada a ver com ele, né? O Queen ele ainda pontua que antes ele estava se fingindo de bobo, né? Quando ele estava querendo muito ver ali a roupa, o traje, né, do Sanji. E ele fala que, na verdade, ele fez todas as pesquisas possíveis sobre a ciência da Germa e que então ele sabe replicar todas as técnicas dos irmãos do Sanji. Isso entra um pouquinho um questionamento, né? Como é que o Queen teve acesso a todos esses experimentos, né? Porque, tipo, o Judge ele não iria replicar com alguém. É lógico que eles participavam da METS, mas seria muita burrice do Judge, né? Ensinar as suas técnicas, a ciência dele, né? Para o Queen. Então, tipo, eu acho que eles tinham uma proximidade ali a mais, né? Eu acho que o Queen e o Judge poderia ter tido alguma proximidade a mais, né? Só que também nada impede do Queen, que é um bom cientista, olhar para outro cientista, para olhar para outra ciência e falar, vou pesquisar sobre isso, até porque ciência é ciência e não é difícil você conseguir os feitos de outros cientistas, né? Você pesquisar em cima de outros cientistas, né? Nisso, o Sanji ele pontua que o Queen ele está de novo comparando ele com a família, com aquela família, né? Com os Monk. O Queen ele agarra Sanji e utiliza a técnica Wind Queen, que é semelhante a Wind Danton, que também é uma das técnicas que é do terceiro irmão ali do Sanji, né? E essa técnica é uma guincho decapitadora. E ele realmente, o Queen ele realmente agarra o Sanji o corpo do Sanji e ele vai bater ali a cabeça do Sanji contra a parede. Ele consegue, o Sanji ele tá todo destruído ali, todo estrupiado, mas ele consegue se desvencilhar dos braços do Queen e ele consegue cortar um dos braços do Queen com a perna, né? E o Sanji ele cai ali, mas logo ele se levanta e ele aconselha o Queen a nunca mais ousar mencionar os nomes de seus irmãos para ele, né? E o Queen ele fica totalmente, totalmente indignado porque o Sanji ele tá querendo tirar negando a liberdade de expressão do Queen, né? E só para deixar claro aqui nesse diálogo aí entre o Sanji e o Queen, eu acho que é muito certo, eu acho que é muito legal, sabe? Tipo, porque não se nega. A gente vê muito bem representado pelo Sanji que
você não mexe com as feridas dos outros, né? Você não mexe com aquilo que magoa os outros, com aquilo que realmente deixa os outros enfurecidos, realmente deixa os outros para baixo, realmente deixa os outros com algo que os outros não querem ser relacionados, né? E é isso que o Queen ele está fazendo com o Sanji. Ele está comparando a família dele, os Vismonk, com o próprio Sanji. É lógico que o Sanji ainda é da família Vismonk, mas só que ele não tem nada a ver com eles, né? Ele não tem nada, ele não quer estar lá, né? Ele sofreu muito na mão do pai dele, ele sofreu muito na mão dos irmãos dele para querer ser comparado com eles, né? Tipo, para estar em pé de igualdade com eles. Para Sanji, ele não quer ser comparado com a família dele. Ele não quer ser conhecido como mais um Vismonk, como mais um dos experimentos da Germa, como mais um dos filhos do Judge, né? Se ele não quer ser comparado com a família dele, ele não quer ir ponto final. E o Queen, ele está cada vez mais mexendo com isso, né? Ele chamando eles de Stealth Black, falando das habilidades dele, falando da ciência e tudo mais, sabe? E é isso que eu meio que captei desse rolê aí entre o Sanji e o Queen. E aí, então, o Sanji, ele chuta ali, ele dá um golpe ali na barriga do Queen, que é o golpe Front Shot Strike, né? E finalizando essa parte aí da questão de que ele não quer ser comparado, né, com a família dele. O Sanji, ele pergunta pro Queen se ele achou mesmo que estaria sempre em vantagem, né? E ele fala ainda que não tem como o último golpe dele, o Front Strike, não ter machucado o Queen. E ele ainda pontua que ele já não é mais ele já aceitou o destino dele, né? E nisso de destino ele já aceitou ser tipo, que a genética da Germa está influindo nele, está influenciando nele, e que ele está perdendo a humanidade, que pode ser que ele acaba morrendo depois disso, né? De que ele involuntariamente, sem querer, está realmente absorvendo toda essa genética aí da Germa, da família dele, e relacionado à falta de humanidade também. E ele pontua então que ele já não é mais o mesmo desde o palco principal. E aí o Queen ele fica invisível e pede para o Sanji mostrar o quanto que ele mudou desde lá, né? O Queen ele está usando então a técnica de invisibilidade do Stealth Black, que é o Sanji, né? O Sanji ele fala que Queen tem muitos truques na manga, né? E ele próprio, o Sanji, ele acaba meio que desaparecendo ali. O Queen ele fica até surpreso, né? Porque apesar do como assim o traje foi destruído, ele só conseguia ficar invisível com o traje, né? E ele agora também desapareceu sem o traje, como assim? Só que aí depois ele pontua que na verdade o Sanji ele está se movendo bem mais rápido do que os olhos dele, do Queen, pode ver, né? Mas será que realmente, assim, tipo, o Sanji ele não vai em algum momento conseguir ficar realmente invisível? Sem precisar usar essa questão aí da invisibilidade? Será que... Porque é a técnica dele, né? É a técnica do próprio Sanji, né? Então, será que realmente ele não vai conseguir ficar invisível? A gente pode ver isso. Pode ser que aconteça, né? Ele já está meio que ficando, desaparecendo, né? Mas será que isso vai avançar para uma invisibilidade total? E aí o Queen ele ainda pontua que o Sanji ele tá sendo estúpido, né? Porque essa técnica vai cansá-lo bem rápido. E aí, no meio de todo esse desastre, no meio disso tudo, o melhor personagem desse capítulo aparece, que é o nosso querido Suji, né? Que é aquele ratinho da Osome, né? Que estava desaparecido. A gente vê a Osome ali meio que escondida. Ela percebe ali o ratinho dela e logo chama ele para ir perto dela, né?
E aí ela aproveita que já que não tem mais ninguém ali, já que eles, né, o Sanji e o Queen podem estar logo, aparecer rápido ali e recomeçarem a batalha, né? Ela aproveita para ir pegar o ratinho dela. E a gente sabe que, na verdade, o Queen e o Sanji, eles estão desaparecidos ali, né? O Queen, ele está invisível. E o Queen, ele percebe ali a Osome, né? Aí o Queen, ele é todo babacão, né? Chama, em pensamento, né? Chama a Osome de maldita, né? Que ela, mesmo depois de ele ter feito tantas propostas, ela, como assim? Ela ainda está andando livre e leve e solta pelo castelo, né? E ele ainda pontua que depois que a Komurasaki morreu, né? Ela se tornou uma número 1 para ele, né? Ele fala que tinha ouvido que ela estava de cama, né? E que como assim ela está andando tão saudável assim na frente dele, né? E ainda mais ele fala que, nossa, ainda mais depois da punição que eu te dei, você ainda está. Então, você está super bem, né? Então acho que eu devo puni-la ainda mais, né? Ai, gente, o Queen, o Queen babacão, né? Idiota, macho escroto do caramba, né? E babaca mesmo. E agora, nossa, estou com total ranço do Queen. E ele está indo ali para atacar ela, mas no meio disso tudo, o Sanji ele tá lá em cima, ali no teto, por causa da técnica dele de coisa, né? E aí o Sanji, ele está meio que pontuando as ferramentas que ele tem à disposição. Ele fala então que ele tem um exoesqueleto robusto, uma força melhorada, uma super velocidade, que tudo isso meio que soma a própria força dele. Então ele meio que vai usar essa proteção do exoesqueleto dele junto com o haki do armamento para fazer com que as chamas dele fiquem mais fortes, para que elas fiquem mais ardentes, né? E aí então ele usa o Ifrit Jambe Collier. O Sanji, ele fala que a velocidade dele e o peso dele estão mudados. E aí ele vê ali o Queen, ele vê ali a moça, né? E ele se liga do que realmente aconteceu naquela cena lá, no capítulo retrasado, né? Em que ele retrasado, na verdade, né? Em que ele se deparou com a geisha lá que estava totalmente machucada, que ele achou que tinha sido ele, né, que tinha machucado ela. E aí ele repara que quem fez isso foi o Queen, que bateu na Osome, né? E aí isso explica muita coisa. Primeiro isso explica que realmente não foi o Sanji que bateu nela, graças a tudo que é mais sagrado, não foi ele não fez isso. E ele ainda segue com a sua honra imaculada, né? E isso explica também o fato do Queen ter aparecido tão rápido, né? Do nada na frente do Sanji, lá no capítulo 1031. E isso explica também isso talvez explique o fato de que a sobrancelha invertida do Sanji não seja relacionada à perda de humanidade dele, e sim ao fato de a genética da Germa estar ativada, né? E outra coisa também é que, nossa, gente, foi o Queen. O Queen foi a causa de todo esse rolê, de toda essa dúvida que o Sanji teve com relação a ele mesmo, sabe? O Queen, além de ele manter ali o dedo na ferida do Sanji, né? Ficar sempre mencionando sobre a genética da Germa, mencionando ali sobre a genética da Germa, foi ele mesmo que fez com que o Sanji duvidasse dele mesmo, o Sanji duvidasse da própria humanidade, o Sanji duvidasse e pensasse que ele tinha batido em uma mulher, né? E fez com que ele realmente ficasse totalmente abalado ao ponto de pedir para o Zoro matá-lo, né? Caso ele estivesse totalmente diferente de... E assim, tipo, acho que isso alivia um pouco, né?
O fato de que, olha só, não é isso que aconteceu com o Sanji, olha só, ele segue com a humanidade dele talvez imaculada, e olha só, ele ainda está. Ele ainda é um bom personagem, ainda não fez nada de errado, né? E aí a Osome, ela está assustada ali com o aparecimento de repente do Queen. O Sanji, ele usa uma série de chutes contra o Queen, graças a Deus, para aliviar todo mundo, né? Porque o Queen, além de ser nossa, além de ser um, nossa, eu tô com um ranço total do Queen, né, agora. E aí então os chutes que ele dá no Queen são Bassies, Côté, Palilun, Jamais, Abifitec, Tendron, Franchette, Perot, Jarvet, Buffet, Burst e Blur. E aí, então, ele manda o Queen ali voando pelos ares. Ele faz um chute maravilhoso e, assim, tipo, muito que bem. Acho que representou todos nós ali, que já estávamos com ranço ali do Queen. E, gente, eu acho que, na verdade, essa luta de Queen e Sanji, eu acho que vai durar só mais uns 2 capítulos, no máximo. Eu acho que logo mais a gente vai ver, então, o Sanji vencendo contra o Queen. Então, gente, eu gostei muito desse capítulo. Eu espero que vocês tenham gostado também. Acho que ele foi muito bom para o personagem do Sanji. Acho que ele trouxe assim mais. Pra mim, ele trouxe um pouquinho mais de hype para o personagem do Sanji, que é um dos meus personagens favoritos ali do bando do Chapéu de Palha. Ele tá no meu top 3 ali. E eu gosto muito dele e acho que isso foi muito bom. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam esse vídeo, se inscrevam, comentem e compartilhem ele para os seus colegas. E muito obrigada e até mais.